Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui hoje com muito conteúdo com a professora Bernadette, essa autoridade aí máxima da química, né? Nossa equipe de natureza do Colégio Antares é fantástica também. O professor Matheus faz parte aqui da nossa equipe e o que a gente quer fazer é levar esse conteúdo para o mundo. Então você que é aluno do Antares, seja bem-vindo. Você que não é, mas que também está por aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Aqui é um canal de comunicação, de bate-papo, de ciências, de matemática, de língua portuguesa, enfim, de outras coisas que vão vir também. Tem muitas outras surpresas vindo aí pela frente aqui no nosso podcast também, tá bom? E se você tem a sua ideia, tem a sua sugestão, escreva, mande para nós, deixe nos comentários, procure a gente nas redes sociais também e tenho certeza que a sua opinião vai ser acolhida e entendida como assim, um voto de quem está assistindo e torcendo também pelo nosso podcast. Então, gente, estamos aqui entre natureza, daqui a pouco também na nossa mesa aqui vai chegar o professor Hugo Peixoto e a gente separou alguns temas bem legais, né? Conteúdo bem bacana para falar para os nossos alunos hoje sobre a parte de bioquímica. Olha que interessante, né? Essa parte de bioquímica, ela tangencia aí todas as disciplinas, ela está em tudo, tá? Na química, né, Berna? Tudo. Um conteúdo que cai muito na prova. Muito. Boa parte da prova de biologia é esse assunto também, não é isso, Matheus? Além de ter também muita aplicabilidade na física, né? Muitos dos fenômenos cotidianos, eles exigem que você tenha um conhecimento pelo menos básico sobre bioquímica, né? Show de bola. Então, vamos começar pela água? Vamos. Tá? Vamos começar pela água, então. Olha só, na biologia, quando a gente começa a estudar sobre água, a gente começa a estudar as propriedades, tá? Mas, na verdade, dentro da biologia, aquilo que é mais importante para a gente é a aplicabilidade dela nas funções fisiológicas, né? Então, olha só, a água é aquela história que os alunos comentam e a primeira coisa importante, é uma molécula polar ou apolar, Berna? É uma molécula polar, de geometria angular, justamente por conta da sua geometria, que é a sobra de um par dos pares de elétrons no oxigênio, polariza essa molécula, certo? É considerado um solvente universal. Exato, né? Exatamente. Um solvente universal e assim, a boa parte das moléculas que nós temos, elas estão ali nesse meio aquoso, na corrente sanguínea, porque o 90% aí do sangue é água. Então nós temos aí essa dissolução. Claro que também dentro da biologia a gente vai falar sobre os lipídios também, que são, no caso, apolares. E aí a gente consegue ter esse equilíbrio muito bacana no nosso corpo. Mas também o fato da molécula de água ser polar faz com que essa molécula tenha como é que eu posso dizer? Uma organização muito pertinente, não só à fisiologia humana, mas a gente vai falar que isso aqui também, o Matheus vai tocar nesse assunto também, sobre a parte de transpiração, né, Matheus? Sim, vamos comentar. Lá na botânica. Então, de cara, a gente já quer dizer que se fosse para falar de água, eu falaria aqui o podcast inteiro. Vamos falar sobre outros compostos também, né? Não falta não. Água com certeza é um tópico que você consegue aí passar horas e horas, porque ela se encaminha para muitos pontos, né? É isso aí. Então já a gente volta fazendo esse link da biologia com a química. Eu queria perguntar aqui para o Matheus. Matheus, do ponto de vista da física, onde é que o aluno vai estudar? O que é que tem de importante? Pronto, no caso, quando a gente estuda isso na física, a gente tem vários pontos onde a gente pode estar debatendo, né? Por exemplo, a questão da transpiração, né? Qual é a importância da água no processo de resfriamento do corpo, né? Porque a gente sabe que quando acontece a evaporação, na verdade o que está acontecendo é um resfriamento do corpo, né? Claro. O processo de evaporação é um processo de resfriamento. A gente também pode falar de propriedades anômalas da água, como por exemplo a questão da dilatação anômala que ela sofre, né? Enquanto a maioria das substâncias ela dilata quando você aquece, a água tem uma propriedade anômala que ali entre 0 e 4 graus Celsius, quanto mais você aquece ela, mais ela reduz o volume, ou seja, ela aumenta a densidade, né? E isso é um ponto-chave para a gente entender uma série de fatores, como por exemplo, por que lagos não congelam quando você está no inverno rigoroso, né? Isso é interessante, né? Sempre tem uma foto que dá num dos meus slides de sala de aula, que a gente mostra, e que eu via na minha infância, né? A senhora quando eu tinha assistido o Pica-Pau, tinha um Picolino, né? Ele ia lá, fazia pegava um serrote, fazia um círculo no gelo, né? E tinha água lá embaixo, aí né? tira o tampão e pesca. Eu dizia, como é que pode? Por que o lago... Eu criança pensava assim, né? Por que o lago não congela tudo, né? Pronto, isso é um ponto legal, né? Por quê? O que acontece, né? O gelo ele tem uma propriedade que é, basicamente, quando a água líquida ela congela, ela expande, né? Então o gelo ele acaba ocupando um volume maior do que quando ele está na fase líquida. Tá, e aí?
Uma vez que esse gelo, ele começa a... Imagina um gelo a 0 graus Celsius, né? Isso aí que é aquela fórmula D igual a M sobre V? Isso. Densidade, massa, volume. Massa por volume. Né? Aí, no caso, o que acontece? Imagina um gelo que está a 0 graus Celsius, né? Quando você começa a esquentar esse gelo, que ele começa a virar líquido, esses cristais de gelo, à medida que eles vão derretendo, eles vão se aproximando, essas moléculas, né? Então o volume ele vai tendendo a reduzir. Claro, ao mesmo tempo você tem um outro fenômeno acontecendo, que à medida que você aumenta a temperatura, essas moléculas se agitam mais. Então, na verdade, você tem dois fenômenos que vão ficar em oposição. Enquanto essa maior agitação quer fazer com que essa substância expanda, né? O derretimento desses cristais de gelo faz com que a substância ela contraia. Né? E esses dois fenômenos vão brigando, só que de 0 a 4 graus Celsius, quem ganha é a contração. Então, o que acontece? Quando você pega água a 0 e você vai esquentando ela até 4 graus Celsius, o volume dela vai reduzindo, porque a contração vai se sobressaindo frente à expansão, à agitação, e, portanto, a densidade vai aumentando. Qual é o resumo da história, então? A água a 4 graus Celsius ela tem a sua maior densidade. Legal. Depois de 4 graus Celsius, todos os cristais de gelo praticamente já foram derretidos. Então, só o que sobra é a expansão. Então quer dizer que quando volta para o zero, o volume está aumentando. Né? Exato. O processo contrário também é verdadeiro, né? E outra coisa, na questão das geleiras, né? Os icebergs, você tem que entender que ele é tudo de água doce, não é de água salgada, mesmo estando no mar. Exato. Que legal. Aí, no caso do que você comentou agora, então, do desenho do Pica-Pau, né? Do o que é que acontecia ali, então? Picolino, é um personagem. Do Picolino. Lembra, Berna, do Picolino? Um Não é do meu pinguinzinho. tempo, não. É do seu tempo, não. Rapaz. Desculpa, Berna. Então, o que acontece no caso particular aí dos lagos, né? Por exemplo, imagina lá que você está ao lago, a uma certa temperatura o ambiente, está a 5 graus Celsius, e esse ambiente começa a ficar cada vez mais frio, você começa a ter um inverno rigoroso. Então, a água que está ali em cima, ela vai começar a congelar primeiro, né? E aí, o que acontece? Imagina essa água, ela vai resfriando, ela está a 5 graus Celsius, ela chega em 4. Quando ela chega em 4 graus Celsius, ela atingiu o seu pico de densidade. Né? Logo, ela vai descer e a água que está embaixo vai subir, certo? Essa água que está em cima, quando ela congelar mais ainda, que ela for para 3 graus Celsius, ela não tem densidade menor do que a de 4. Então, ela não desce mais. Ou seja, eu estou cessando as correntes de convecção que o professor Diego Leitão comentou ontem aqui, né? Então, o que acontece? Essa água 3 permanece aqui em cima. Aí ela vai congelar mais, ela vai resfriar mais, ela vai resfriar mais, resfriando mais. Ela chega a 0, ela começa a congelar. E ela não consegue mais descer porque a água que está lá embaixo está a 4 graus Celsius. E aí ela já é a mais densa. Né? Então essa água que está aqui, ela congela. Máxima. Exato. Então a água que está aqui em cima, ela fica menos densa do que a água que está lá embaixo. Então ela vai congelar, porque ela está em contato com o ar que está mais frio, e fica aqui em cima. Quando ela congela e vira gelo, piorou, porque o gelo é isolante. Às vezes eu estou aqui, aí eu tenho a impressão que eu estou... Aliás, eu estou pensando em outra coisa. Ele está falando aqui no desenho, como eu sou muito visual, eu fico imaginando aqui a cena. Aí dá a ideia até de que eu estou viajando aqui na mesa, mas eu estou viajando no que tu está dizendo, entendeu? E isso é muito massa porque acaba criando uma manta isolante térmica, né? Exatamente. Perfeito. E isso permite com que exista a vida debaixo d'água, a vida subaquática. Exatamente. Né? Então isso acaba respondendo a minha própria dúvida de quando criança, né? Eu gosto sempre de pensar assim, o que é que eu não sabia quando eu era criança, porque eu acho que isso é interessante, né, Berna? Demais. O nosso aluno, a Berna que é mãezona aí, que acompanha, que olha no olhar do aluno. O meu filho estava assistindo o filme e tinha uma lagartixa andando sobre a água. Por que disso, né? Como ele consegue? Que propriedade da água, né, existe para acontecer isso? Se chama tensão superficial, por conta das ligações de hidrogênio, que são extremamente fortes. Então, aquele lagarto que está lá andando, ele não foi capaz de quebrar a tensão superficial, por conta da superfície de contato. Por isso que existem as substâncias chamadas tensoativas. Legal. Como é o caso do detergente, que se usa em um vazamento de petróleo. Por que o detergente é chamado de tensoativo? O detergente, sendo uma molécula anfifílica, que é uma molécula que tem duas polaridades, tem a parte polar e a parte apolar, e a parte polar é um caráter iônico, ele consegue quebrar a tensão superficial da água. Então, ele atravessa a película, o que permite ele buscar se envolver com o petróleo, se misturar com a água, para facilitar no processo de remoção. Por isso são chamados de tensoativos. Que top, né? Então é por isso que fica a folhinha boiando na água, por isso que fica aqueles insetinhos também sobre a água, por conta dessa tensão superficial. Exatamente. Né? Bacana. E aí, a Berna falou aí sobre essa parte dessa questão dos icebergs, eu tô anotando aqui para não perder, porque é tanto conteúdo, né?
os icebergs e também sobre a questão da água, da transpiração. Eu queria fazer um link disso daí, né? Porque na biologia também é muito interessante. A gente está falando de frio, de geleira, de água e tal. Sim. E a gente entende que nos lugares de clima temperado, o que é que vai acontecer? Vai chegando a época de inverno, né? Onde o outono já é a preparação para esse inverno. E o que é interessante na botânica, que a gente observa também, na ecologia e tal. Quando chega no outono, o outono, engraçado, no inglês ele é chamado de autumn ou então de fall. Fall, né? F-A-L-L, que significa queda. Né? Eles chamam o outono de queda. Ou seja, porque é marcado pela queda das folhas. E aí é interessante que está acontecendo uma transformação na água do ambiente. Essa água que estava líquida passa agora a congelar. A água vai, né? Isso vai diminuindo o transporte dessa água dentro dos vasos, né? E aí a Berna falou de uma coisa que eu acho que tem muito a ver aqui. Não sei, na minha às vezes eu estou aqui como professor, às vezes como aluno também, que eu estou aprendendo outra coisa, química, física e tal, batendo papo com vocês. Eu acho que esse podcast está me acrescentando muito também aqui. Ah, com certeza. Muito. Eu adorei aí a explicação do Matheus, estava aqui atentíssimo. Acaba enriquecendo o nosso conteúdo aqui também. Então, assim, se o iceberg, Berna, depois eu vou fazer o link com essa parte aqui, tá? Segura aí, você que está nos acompanhando, segura que eu estou fazendo um link aqui. Então, vamos lá. A geleira, a água é líquida. Tem alguma explicação para isso? Tem sim. A questão do gelo formado na superfície, certo? Por ser o líquido, é justamente porque o sal, ele vai diminuir o ponto de congelamento. É uma propriedade chamada propriedade coligativa. Massa. Então, a água pura, ela congela primeiro do que a água salgada. Por isso que o gelo formado, né, na geleira original, é de água pura. Então o sal, aquele sal que estava dissolvido naquele volume de água, fica. E o gelo que sobe ali é só gelo, é só água. É só água. Massa. Se eu não me engano, até o Sam me falha a memória agora, os oceanos, inclusive, por conta da salinidade, eles têm um ponto de fusão, acho que é de menos 1,3 ou é menos 1,5. Eles podem ter a variação de menos... Exatamente, de menos 1,3 a 1,5. Acho que é uma variação. Exato. Top. Cara, estou aprendendo muito. Isso aqui. Aí a gente vê na química em propriedades coligativas, né? Show de bola. Que é justamente você coloca sal no gelo para conseguir conservar a bebida por mais tempo. Ou então você que morou para gelar mais rápido, né? Para gelar mais rápido. Isso que se coloca em regiões muito frias, não é o sal? Por conta da neve. Para ele não derreter. É isso? Não. Não. Viajei. É o contrário. Você bota para derreter. Você coloca para derreter. Eu via muito isso acontecer quando eu morei esse tempo fora aí na neve. Uma vez eu tava ilhado em casa por neve, ilhado. E tem um carrinho que passa só jogando esse sal. Exatamente. Aí ele derrete. Na verdade, ele evita também a formação da neve, entendeu? Sim. Porque como ele diminui o ponto de congelamento... Faz todo sentido, né? Entendeu? Vai tirando a neve ali da frente só com sal. Exatamente. Cara, que massa. E eu me lembro que eles faziam muito isso, né? Essa questão de passar com sal e pedir pra gente também não aumentar a velocidade, porque o carro acaba perdendo a aderência, né? Por conta daquela pista molhada com gelo, né? Exatamente. Eu já dei um derrapado uma vez aqui, cá pra Mas nós. por causa de areia, água na pista? Gelo. Gelo. Ô, João, e falando em temperatura de mar, no caso do sistema aquático, né? Ele é comprometido totalmente por conta da temperatura, né? Uma mudança de temperatura, ele altera o percentual de oxigênio, né? Altera, isso. Isso é a chamada na química e na física lei de Henry, que é a solubilidade do gás oxigênio. De todos os gases, ele está relacionado diretamente à temperatura. Então, existe mudança, por exemplo, do tipo de peixes, vamos dizer, de uma região muito fria para uma região mais tropical? Existe. Alguns peixes que a gente consome, por exemplo, a gente aqui no Ceará, né, no Nordeste do Brasil, de maneira geral, a gente tem muito peixe delicioso, né, peixe maravilhoso, como tem cioba, pargo, né? Esses peixes assim que a gente consegue pegar aqui, muito camarão. Mas alguns, como o salmão, são peixes de água fria. Eles são adaptados, né? E aí o que acontece? Eles mantêm uma concentração maior de lipídio na corrente sanguínea. E esse lipídio da corrente sanguínea é justamente para mexer com o ponto de congelamento. Ou seja, ele vai aumentar esse ponto de congelamento. Ou seja, é preciso muito frio para congelar aquele peixe. Sim, né? interessante. Interessante. Então ele consegue viver bem na água fria, se reproduz bem. Cada ser vivo ele tem a sua fisiologia adaptada a uma certa condição de clima, né? De maneira geral, se é frio, se é quente, se é seco, né?
A gente tem as cactáceas, no caso das plantas, por exemplo, são adaptadas a clima seco. Já tem outras plantas que não adianta você querer plantar no sertão. Vai plantar morango no sertão, né? Moranguinho do Nordeste, não, só na música, né? Então isso é muito interessante. O salmão é esse peixe de água fria por conta disso, né? Ele tem essa adaptação de guardar lipídios, proteínas e lipídios na corrente sanguínea dele, justamente para que ele não congele. Imaginou como seria... Né? Trágico, o peixe está lá debaixo d'água, morrer congelado. Isso aí, essa questão da demanda de oxigênio, né, da água, que é relacionada diretamente à temperatura. Por exemplo, aconteceu agora em Fortaleza, no PC, na agronomia, foi encontrado vários peixes mortos. Eu vi a notícia. Eu estava lá no dia. Estava lá? Estava lá no dia. E um dos motivos que estão, ainda não sei se foi finalizado o processo, mas acredita-se por conta da chuva, leva o lixo, matéria orgânica para aquela região e aí acelera a decomposição da matéria orgânica, certo? Uhum. Essa decomposição, ela precisa de quê? Oxigênio, que a gente chama... A DBO, né? A demanda Exatamente. bioquímica de oxigênio. Quando aumenta a DBO, consequentemente, diminui a taxa de oxigênio para o ambiente vivo. Eu quero aproveitar, isso aqui é o massa do podcast, cara, é muito legal. Pensar sozinho é bom, né? Pensar com 2, com 3 é massa demais. Então, assim, essa questão da demanda bioquímica de oxigênio, eu quero que você entenda. Para o peixe, para o ser aquático, seja um peixe, um molusco, um crustáceo, tirar oxigênio da molécula tirar o oxigênio da água, né? É preciso que tenha oxigênio na água dissolvido. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque imagina só você que está em casa, imagina aí, a molécula de água, né? H2O. Tem gente que pensa, me ajudem a comentar, que você tira o oxigênio da molécula de água. Olha que louco. Né? E até tem um processo que tira o oxigênio da molécula de água, mas não é esse não, depois eu vou explicar. Tá certo? Então, na verdade, você não tira o oxigênio da molécula de água. O oxigênio, o O2, está dissolvido, não é isso? Entre as moléculas de água. Mas aí, Berna, para reforçar agora seu time da química, né? Pronto. Para reforçar, para trazer mais conteúdo, mais participação, mais beleza, que ele já está se arrumando ali todinho. Ajeitando os cabelos, olha aí. Essa vasta cabeleira dele. Quem será que chegou, gente? O que é que vocês acham? Hein? Aí lambendo o cabelo. Coisa linda. O Kiko chegou aqui, né? Professor Hugo Peixoto, seja bem-vindo ao nosso podcast aí. Seja bem-vindo, professor. Tu só não chuta a câmera quando tu entrar, porque tem uma supervisora aqui no Antares que ela chuta as câmeras. Ela entra aqui e aí derruba a câmera. Não tem autoridade pra isso ainda. Ninguém vai dizer quem é, não. Ela não. Vamos manter a identidade secreta da Kátia. Ô, droga! Aí. Eita, menino. Pô, já tá ouvindo a conversa ali, né? Sim. Nós estamos aqui só falando água, né? Literalmente. Então, assim, tem gente que pensa que... Imagina a loucura, se o peixe estivesse tirando o oxigênio da molécula de água. O que é que ia ficar nesse lago? só o hidrogênio, que ainda ia ser explosivo, né, Werner? Aí era complicado, né? Total. Imagina, o pH ia ficar o quê? Ácido, fica ácido, né? Assim, hidrogênio ia alterar, né? né? Mas, primeiramente, boa tarde, né? Desculpa aí o atraso, o deslocamento não é fácil, mas muito bom ver a participação da gente aqui. A ciência da natureza em peso crescente e o Antares apostando cada vez mais, porque sabe que é uma área do conhecimento que faz a diferença realmente, né? Infelizmente, muitos pensam que não, mas a ciência da natureza, por isso também, tem tido sempre uma recorrente nota mais baixa dentre todas as áreas, por conta que, querendo ou não, são 3 disciplinas numa só. Né? Numa área de conhecimento são 3. Exatamente. Então, quando você pega um tema como a água, a gente aborda aqui 3 horas de fala e todo mundo ainda vai sair com um monte de pendência para falar, tanto na química quanto na biologia e também na física. Toda a questão. Exatamente. E é interessante, viu, que a gente está acompanhando também a audiência, esse podcast, né? Que você que está vendo esse episódio, não sei se é nesse ano, em 2023, 2024, né? Então esse programa é gravado aqui em julho de 2022. E a gente está vendo que já nesse lançamento tem muita gente de fora também. Sim. E o conteúdo é aberto, o conteúdo é público, a gente não faz distinção de nada. Então, né, tem muita gente que não é também aluno do Antares que está acompanhando, que está gostando. E honestamente eu admiro a postura também dos professores e da escola de querer disseminar esse conteúdo no mundo. Claro, é aberto claro. mesmo, né? O conhecimento ele tem que ser publicado, né? Quanto mais difundido, melhor. Exato. Então você acompanha aí, use sem moderação.
né, o nosso podcast. E um comentário, João Paulo, desculpa aí, mas ontem mesmo eu vi no Instagram da CNN uma informação de que foram encontrados mais de 98 espécies novas de micro-organismos nas geleiras. Ontem eu comentei isso contigo, não foi? Foi. 98 espécies na geleira. Eu tô anotando aqui, gente, porque eu agora vou ter o hábito de trazer o caderno aqui pro podcast, porque é muita informação. Pra ir... Não, e exatamente, aí como você tá falando, é da água, né? Então a gente às vezes tem aquela questão no interior muito comum, o pessoal dizer assim, tá chovendo, pega a aguinha limpa pra gente, né? E a gente sabe que não é assim. A gente nem sabe mais se está limpo agora, porque disso que está sendo descongelado nos oceanos, a gente nem sabe que tipo de bactéria tem lá. Imagina quantas estão guardadas há tantos milhões de anos, né? E essa alteração climática da Terra, inclusive essas nossas alterações de chuvas aqui no Nordeste, tem a ver com essa questão da mudança do efeito estufa também. Tudo associado ao clima, associado, né? Tá maravilhoso, tá chovendo demais aqui, cara. Tá maravilhoso para você que mora na sua casa de concreto, né, no seu apartamento, mas tem muita gente sofrendo com isso também, né? Sim. Casas e tal. Mas voltemos aqui para onde a gente estava, o cerne da questão. Então, esse oxigênio, do ponto de vista biológico, os animais aquáticos têm estruturas, né? Tem as brânquias, tem outras estruturas que vão tirar esse oxigênio que está dissolvido na água. Por isso que quando a Berna falou que quando a água aquece, essa solubilidade do oxigênio na água diminui. Então tem dois fatores aí, né, que podem tirar o oxigênio da água. Um deles é a temperatura. Me ajudem aí, que sim. Aí é a área de vocês, né? Um deles é a temperatura e o outro é esse aumento da demanda bioquímica por conta da decomposição. De matéria orgânica. Aí o peixe não tem oxigênio, o que acontece? Mas boiando lá na Lagoa do Pici, né, Matheus? Rapaz, foi cena feia, viu? Foi uma cena feia, né? Cena feia. Você passava ali pela pontezinha, né? Porque quem sabe já foi lá no PC já viu que tem uma pontezinha que você entra, que entra ali pela Humberto Monte, né? E aí aquela região inteira ali... É triste? Triste, muito triste. Tava repleta de peixes mortos, né? Boiando lá na superfície. Muito feia a cena. É um impacto do caramba, né? E aí, eu até comentei aqui que tem um processo que você extrai o oxigênio da água, né? Mas não tem nada a ver com o peixe ou o crustáceo que está respirando, não. É na fotossíntese. E na química é na eletrólise. Então fala vocês aí, depois eu falo. Não, comentário que a Berna falou. A questão da solubilidade, como o oxigênio é um gás, ele sofre a interferência direta da temperatura e da pressão. Pela pressão, inclusive, é alvo de muitas questões de vestibular, chamada Lei de Henry, que fala que a Berna acabou de falar maior aqui a pressão, maior a solubilidade, né? Estão conectados mesmo sem estar perto aqui. Meu amigo, aqui, foi chique, aqui né? é uma dupla aqui. Viu a pronúncia dele? Repita a pronúncia. Repita aí, que ele agora foi chique. Aqui é uma dupla. Não, repita aí, eu falei como eu falei lá, eu falei qual boa viagem. Ela disse Lei de Henry. Lei de Henry. É aquele cara da Como França, é o nome aí? da Copa de 98. Não, eu quero ouvir a pronúncia correta. A sua pronúncia. Eu fui baseado na França, né? O jogador. Tá certo. Pois é, ele fala que a solubilidade dos gases é diretamente proporcional à pressão. E é inversa à temperatura, né? Se fosse um sólido, a tendência, a regra geral, é que quanto maior a temperatura fosse, maior seria a solubilidade. Como é um gás, ocorre essa questão da redução nessa solubilidade, né? E aí, a eletrólise, como a Berna falou, é um processo eletroquímico que se dá quando uma corrente elétrica insere sobre a substância, quebrando, né? Lise, quebra por meio da corrente elétrica. E os produtos da eletrólise da água, né, Berna? Exatamente. São o hidrogênio e o oxigênio. Isso. Massa. Então, assim, esse processo é custoso? Daria pra gente tirar o oxigênio da água tranquilamente ou gastaria muita grana para isso? Bem viável. Tranquilamente é meio complicado falar. Porque a demanda dele não é tão... O rendimento é baixo. É baixo. Né? E consome energia elétrica. Então a gente ainda tem aquela questão. A energia elétrica viria a ser gasta também para esse fim. E aí eu queria... Agora é engraçado. Esse processo já acontece na natureza. Né? Esse processo já acontece simplesmente, naturalmente ali na natureza, através da quebra da molécula de água no processo de fotossíntese, né? Massa demais. Porque essa água que a planta absorve, aí eu já vou puxando aqui para o Matheus de volta também. Né? Quer dizer, a raiz está lá, chupando, tirando essa água do solo. Né? Essa água vai para dentro das células vegetais. E lá nas células vegetais, especificamente nos cloroplastos, sede da fotossíntese, a gente vai ter a fotólise, aí o Hugo falou lise, né, que é quebra. Isso. Fotólise, quer dizer, quebra da presença da luz ou com a energia do sol. Né? Pum! Quebra. Esses hidrogênios são utilizados pela célula. Ela vai
todo hidrogênio da molécula de água, ele vai juntar com o gás carbônico para fazer glicose. Olha que lindo, né? Tudo fechadinho o ciclo. E esse oxigênio a planta vai liberar para a atmosfera. Então o oxigênio que a gente respira, em última análise, vem da molécula de água. E esse ciclo é chamado ciclo de quê? Esse ciclo de Calvin, que é o ciclo da outra etapa, né? O ciclo de Calvin-Benson. Então, na primeira etapa, nós temos aqui a etapa luminosa, e na segunda parte, onde o gás carbônico vai se juntar com esses hidrogênios, movido pela energia também da fase luminosa, quer dizer, o Sol, né? Sendo muito importante, vai formar lá a molécula de glicose. Matheus, e essa absorção? E aí, a chegada Da radiação aqui? Não, perdão, da água na planta. Você vai falar de transpiração, mas é vegetal ou é... Não, a transpiração ela tem a mesma finalidade, independente do que seja, né? Por exemplo, no caso dos seres humanos, quando a gente fala de transpiração, por que é importante? Por que quando você está cansado você transpira, né? As nossas glândulas sudoríparas vão liberar água, né? Me corrija se eu estiver errado, professor, pelo amor de Deus. Tá certíssimo. Vão liberar essa água para a nossa pele. Né? E aí, uma vez que essa água começa o processo de evaporação, a gente até comentou aqui agora mais cedo, né, que o processo de evaporação ele é um processo de resfriamento. E não é difícil você entender isso. Isso é um ponto legal, porque geralmente os alunos pensam, mas peraí, não é para ser aquecimento, não? Não, porque pensa comigo, né? O que acontece quando você bota água numa panela e você começa a esquentar essa água, né? Você bota lá no fogão, deixa lá ela esquentando, ela chega a 100 graus Celsius. Quando você esquece a panela? Aí é pior. Aí é perigoso. Quando é panela de pressão. Os alunos diriam, sabe o que agora? Ih, professor, tá muito específico. O senhor já fez isso, filho. Então imagina lá essa água aumentando a sua temperatura, né, por conta do fornecimento de energia devido à chama do fogão. O que está acontecendo ali? As moléculas estão ficando cada vez mais agitadas e, portanto, a temperatura vai aumentando. A temperatura está associada a esse grau de agitação, né? E aí, quando essa água finalmente chega a 100, chega um momento em que essas moléculas estão tão agitadas que as mais agitadas elas começam a conseguir sair da água, né? Ou seja, pensa comigo, se as mais agitadas estão saindo da água, eu estou tendo um processo em que a água está resfriando, porque a temperatura será maior quanto maior for a agitação. Se as mais agitadas saem, ficam as mais lentas, digamos assim, né? Então eu estou resfriando a água. É por esse motivo, inclusive, que à medida que a água evapora, numa situação dessa, a temperatura dela não muda. A gente até fala direto que quando está tendo uma mudança de estado físico, claro, estou falando aqui de uma substância que seja pura, né? Não estou entrando nos outros méritos lá, que pode ser que ela varie, né? Mas uma situação mais comum, o que acontece então? A temperatura dela fica fixa. Então você esquenta, você joga calor nela e ainda assim a temperatura dela não se altera. Né? Por que ela não está se alterando? Porque ao passo que ela está recebendo essa energia da chama, ela está resfriando pelo processo de evaporação. Né? As moléculas mais agitadas estão saindo e, portanto, está resfriando a água. Só uma observação. Você pode pensar, então, se essas moléculas mais agitadas estão saindo, o ambiente está esquentando? Não necessariamente, porque quando essas moléculas mais agitadas saem, elas perdem energia para poder romper. Ela está ligada ali na água, né? Então ela tem que romper essa ligação para sair. E aí quando ela rompe essa ligação para sair, ela também perde energia. Então acaba que a água resfria e não necessariamente o ambiente esquenta por isso, né? Agora o ponto é, voltando ao corpo humano, né? Então a gente tem água na pele aqui, a gente tá muito cansado, a gente correu muito, tá com água na pele. O que é que vai acontecer? Quando essa água começar a evaporar, a evaporação dessa água vai resfriar a nossa pele, né? Então esse é o motivo pelo qual a gente vai suar para poder resfriar nosso corpo, né? Cachorro, por exemplo, e aí o professor de biologia pode explicar isso muito melhor, né? Ele não apresenta esse sistema, essas glândulas na pele dele, né? Somente, se não me engano, nas patas, né? Um dos motivos pelo qual, nas patas e na língua, né, se não me engano, um dos motivos pelo qual ele vai ficar com a língua pra fora quando ele tá cansado, né? Arquejando. Arquejando lá, né? Morto. Quando né? a gente fala eu tô só arquejando aqui, né? A língua pra fora. E a mesma coisa também acontece nas plantas, né? As plantas também vão ter esse processo de evaporação, de transpiração, né? Inclusive, só uma curiosidade pro pessoal aí de casa, se eu não me falha a memória também, de toda a umidade que a gente tem no ar, né, que é a água que está no ar, 90% dessa umidade vem de evaporação de oceanos, né, lagos, oceanos, e se eu não me engano, uns 10% é ali das plantas, né? É a evaporação e a transpiração. Perfeito. A gente condensa numa palavra e fala evapotranspiração. Tipo palavra isso. bonita, né? Tipo isso. O Hugo quer dizer alguma coisa? Estou sentindo aqui, tu quer não? Não. Eu tava ouvindo aqui, tava concordando com mesmo, tudo. Meio, Era. A explicação e, lógico, dada, a questão que ele falou muito bem, a questão da mudança de estado não ocorrer com variação de temperatura para a substância pura. Exato. Né? Isso aí eu achei interessante. Ela muda de estado e não muda de temperatura. Se ela for pura. Se ela for pura. Se ela for importante ressaltar isso. Eu deve ter visto isso, mas não me lembro, não. Tá lembrando. Tô Vai anotando. Eu tô anotando aqui. Acho que vou fazer Enem depois desses podcasts todos.
Gente, e aí, puxando aqui, e a Química pode me ajudar, vocês ficam à vontade, fala a hora que quiser, eu quero Fique bater tranquilo. papo, eu tô aqui só para tentar ajudar a conversar, a fluir, né? Então, mais uma vez, Matheus falou e falou muito bem aí da questão da transpiração, resfriamento. Então, teoricamente, a gente imagina, então quer dizer que uma planta, enquanto o lugar mais quente que ela está, mais ela transpira. E aí vem a biologia com as suas exceções, né? Porque a biologia só tem de certo uma coisa: exceção. A única lei que não falha na biologia é a exceção. Então, quando você está num ambiente quente, né? As folhas, elas vão ter uma camada de lipídio, que a gente pode explorar aqui também, num próximo podcast. Uma camada de lipídio, que é a cera, né, sobre sobre a folha, que reduz a taxa de transpiração. Então, quanto mais aquela planta faz parte de um ambiente quente, mais ela tem adaptações do tipo mais cera na folha, né, mais folhas convertidas em acúleos, né, que não são espinhos, parece, mas não é, tá certo? E é interessante, por exemplo, um grande exemplar do nosso ecossistema aqui é a carnaúba, que há muitos anos a Johnson, não é a Johnson Johnson de bebê, é a Johnson de ceras, de produzir ceras para piso industrial, para carro e tal, né? Aquela Grand Prix, aquela cerinha lá, Sim. desde criança passando no carro do pai, eu passava na Belina do meu pai. E aí essa cera, ela é tirada da carnaúba, eles têm essa exploração daqui desde, se eu não me engano, da década de 40, né? E outro dia eu até vi, lá, mais uma vez lá fora, eu vi para vender, fiquei muito orgulhoso do Brasil, né? Cera de carnaúba wax. Mas aí na ETA eu vou falar agora, pegando o link aí da cera, dos lipídios, até que o Hugo vai me ajudar agora. Show. Na química, na bioquímica, os lipídios com certeza pra gente tem um grande destaque, né, Hugo? Tem sim. Até pela questão da interação com o sabão, né, as micelas, aquela coisa toda que já caiu várias vezes em Exame Nacional do Ensino Médio e toda a abordagem da orgânica, a estrutura da cadeia. A transesterificação pro biodiesel, que é produção de Repete biodiesel. esse nome, pelo nome amor bonito, de viu? Deus, nome bonito, como é? Pronto. Transesterificação. É uma Vou anotar para dizer lá em reação, casa. é uma reação usada Transesterificação. para a produção de biodiesel. Foi aqui desenvolvida a priori por um professor da Universidade Federal do Ceará, o professor Expedito. Top. E aí eu quero que o Hugo Não é o fale. nosso diretor do Praia de Iracema, não. Poderia ser, porque ele é top. Né? Ele é né? top também, mas não foi, Pode não. descobrir Um abraço, qualquer Pedito vai estar coisa. aqui com a gente, viu? Já também, falando sobre educação, Mas sobre estudar. eu quero que o Hugo, pedir aqui ao meu amigo Hugo, para a gente falar um pouquinho aí da produção de biodiesel, da saponificação, que vai ajudar vocês também já, que é na produção, que tá relacionado a lipídios. Inclusive, Top. como a Berna já levantou a bola aí, a saponificação, antigamente, né, fabricada pela gordura do porco, né, banha de porco, com a soda cáustica, que é uma Sabia hidrólise. que no interior o pessoal pegava banho de porco e cinza, Sim, porque a cinza é rica em hidróxido de sódio, exatamente. e produzia sabão. Isso é o conhecimento empírico, né, cara? Cara, É muito fantástico. é muito, né? muito massa. E o detalhe, que se ele usar hidróxido de sódio, ele vai fabricar o que a gente chama tecnicamente de sabão duro, que vai dar origem geralmente a sabão em barra, essas É aquele coisas. sabão marrom que tem no interior, aqui, né? O hidróxido de potássio já seria mais Precisa de líquido. sabão mole, seria para sabonete líquido, essas coisas, mais fluido. E se Ainda fosse se uma base usa, né? orgânica, ainda Se gera usa. muita espuma. A triatilamina, ela gera um líquido com muita espuma, que é mais utilizado como a base para o shampoo, por conta da formação de espuma que gera. E a saponificação. Fala mais, nós estamos aqui com vontade de aprender isso. É assim, É assim, só aprendendo. detalhe aqui a transesterificação que a Berna citou para a fabricação do biodiesel, a esterificação e a saponificação, todas elas têm o mesmo fundamento. São reações muito parecidas, muito semelhantes. Tem uma mudançazinha ali no meio, se o meio é ácido ou básico, tem uma mudançazinha ali no produto final, ser um ácido carboxílico, ser um éster, ser O um tipo éster de igual. álcool. Mas o geral delas, todas são reações de substituição, todas entram na mesma classe de reações. Então, se você São vai pro- ésteres. todas partem de ésteres, né? Então, quer dizer, todas envolvem ésteres, na verdade. A transesterificação, você tem, na verdade, se a gente quebrar o nome, é uma transformação do éster. A gente pega um éster e transforma em outro. Geralmente o éster original aí é exatamente o triglicerídeo. Porque o triglicerídeo é o triéster, eu coloco para reagir. E essa reação aqui no Brasil, por exemplo, a transesterificação, que é da fabricação do biodiesel, é feita com metanol, que é aquele famoso da chama invisível, né? E lá nos Estados Unidos, geralmente se usa o etanol, porque lá eles não têm tanta utilização do etanol como combustível como a gente tem aqui nas bombas dos postos de gasolina. Então, também pela questão da balança comercial,
é que não se usa aqui no Brasil o etanol, porque senão eu teria uma competição interna, né? Se a minha intenção é produzir cada vez mais biodiesel, eu teria de consumir cada vez mais etanol para isso. E aí eu geraria a competição, o etanol que estaria indo para a bomba e o etanol que estava sendo usado para o biodiesel. Então eles acabam utilizando o metanol. Então o álcool do biodiesel... O álcool para produzir o biodiesel é o metanol aqui. O metanol. Até o que isso também outra vantagem é que o fato de eu tirar o metanol de circulação, porque ele é tóxico, né? Muito. Então eu Inclusive acabo houve utilizando. um incidente aí de Produção de cachaça, né? cachaça e uísque batizado com Maraguape. metanol. Foi. E aí, meu E filho, o tratamento foi engraçado, né? Lembra como é que foi? Não. Foi beber etanol. cachaça muita. Cachaça muita. Sério, porque é isso que acontece. O metanol, lá no nosso fígado, né, ele forma compostos altamente tóxicos. Mas a decomposição do etanol gera compostos menos tóxicos no fígado. Então você bebia etanol, recebia o etanol para fazer essa competição enzimática e fazer com que a gente eliminasse o metanol sem que ele fosse metabolizado. Tratamento à base de cachaça, né? Tem muita gente que se inscreveria, né? Sim. Oh, seria cobaia com muito prazer. E aí, Isso aí foi interessante. a matéria-prima na produção de biodiesel também, né? Que nós temos. Sim, sim. É muito vasto, né? É. A diversidade é bem maior, por exemplo, porque a gente passou muito tempo preso à questão do etanol e a cana-de-açúcar era a fonte, né? Então a monocultura, inclusive naquela época que foi lançado o programa do Proálcool, gerou-se muito problema por conta disso, porque como foi estimulado financeiramente, houve muito agricultor que deixou de plantar arroz, feijão, milho, para plantar cana apenas porque tinha garantia da compra. E Nós aí tivemos problema até na produção de açúcar. foi. Tinha Por conta mais- do... Porque aí, hoje em dia, existe um limite. O cara não pode produzir cana-de-açúcar só para álcool, entendeu? Porque ele acabava que ele escolhia o mercado. Sim, E a gente tem um porque grande tá dando concorrente. mais, Claro. né? Nós Aí temos ninguém- um grande concorrente no açúcar, que é a Índia. Então, a gente acabou perdendo muito mercado. Mas no caso da... E o Brasil é historicamente um produtor de cana-de-açúcar. Sim. Sim. Mas aí, me diga assim, as fontes que nós temos aqui, que nós produzimos o biodiesel, que isso aí eu acho interessante demais. pro Demais, Nordeste. demais. As oleaginosas em geral, né? Exatamente. Babaçu, dendê, mamona, Mamona. girassol. Né? Inclusive aqui na UFC houve um projeto de monografia de um aluno da engenharia química que produziu a partir do óleo do peixe. Ah, eu vi isso aí. Cheguei O a óleo ler. de peixe. víscera do peixe. Isso, né? exatamente. Né? Então, assim, exatamente a grande E possibilidade... esses óleos nas plantas normalmente têm a função de defesa, tá? Por que a planta produz algum tipo de óleo? Defesa contra predadores, né? A citronela, por exemplo, ela é ótima nessa questão de defesa. A gente usa até como Sim, sim. uma espécie Repelente, de né? repelente natural, né? E nos peixes, como a gente já abordou aqui anteriormente, a questão da regulação de temperatura e até a regulação de flutuabilidade. Né? Os peixes cartilaginosos, eles regulam a sua flutuabilidade dentro da água por conta do lipídio armazenado no seu fígado. E é interessante, João, essa produção de biodiesel, por quê? Porque nós estamos substituindo o diesel, parte dele derivado do quê? Do petróleo. Consequentemente, quando você vai abastecer, tem lá DS50, DS5. Isso é o percentual de enxofre que você tem. Quando você usa o biodiesel, você diminui consideravelmente o percentual de enxofre liberado para a atmosfera. Consequentemente, você está diminuindo o impacto na chuva ácida. Que massa. Porque, por exemplo, o diesel há alguns anos era o S500, né? Ele tinha 500 ppm de enxofre. Hoje você passa nos postos e vê aquela faixa S10. São 10 ppm. Houve uma redução de 50 vezes na Então concentração aquele de enxofre. S ali é o S do enxofre Do mesmo. enxofre, É o S é. do enxofre. Né? É. O combustível de avião também tem, né? Enxofre, libera Que é enxofre. querosene, né? Mas É. eu acredito que é... É bem baixo. bem Porque baixo. eles Se tiver botam o mais puro resquício, possível, né? Por Por causa do isso o avião. pessoal pra fala não ter que risco de- compensou de alguma maneira uma viagem de avião, fazer uma compensação É, tipo isso. do enxofre Exatamente. e também do gás carbônico emitido, né? Liberado ali. Não, ele libera gás carbônico. Não tem Muito, como não tem É. como, né? Não tem porque é um combustível fóssil. Nós estamos falando em carro elétrico, mas avião elétrico vai demorar muito, talvez. Oh. Né? Aquelas naves lá do Star Wars, né? Inclusive, outro tema que a gente pode depois discutir também, que era a questão do carro elétrico, né? Massa, podemos. As- O híbrido e o elétrico eu acho que é um tema A massa. gente já pode deixar pré-agendado, a gente falar aqui sobre energia e futuro. Com certeza. O futuro da energia, o futuro, né, as novas descobertas, o impacto delas na sociedade.
Tem um documentário, inclusive, muito interessante da Discovery a respeito. Pode deixar. Aqui no podcast também é bom a gente indicar um filme, um comentário. Um documentário da Discovery que você assiste no YouTube lá, Caos, o Mundo Sem Petróleo. E mostra exatamente como seria a projeção em acabando o petróleo, como que seriam os países com a questão da energia elétrica. Porque a gente sabe que a principal produção dela ainda é a queima do petróleo, né? Uhum. Através da queima do petróleo, por meio da queima do petróleo. Então, o Mundo Sem Petróleo, ele mostra, assim, e muitas cenas que mostra lá na projeção feita, parece muito com aquele filme Eu Sou a Lenda, que os carros todos parados no meio da rua, o pouco de reserva que se tem dedica-se exclusivamente a ambulâncias, bombeiros, Falta que são... expectativa mesmo. Exatamente. E o Brasil é um dos poucos que na projeção feita aparece com energia elétrica durante os turnos à noite e tal, tudo mais, porque Aquela tem velha essas história, fontes... né, cara? Se a gente soubesse explorar, meu irmão, o recurso potencial desse país. É o país que, naturalmente, assim, era para ser o país mais rico do mundo. Porque tem água, tem tudo, tem petróleo. Eu acho que ver se vocês concordam comigo. Vocês sabem que nós estamos vivendo uma crise energética. Sim. Basta você ver a conta de energia, Sim. né? Inclusive, um dos motivos é a crise hídrica, né? Que é a pior dos últimos 90 Porque nós anos. temos uma crise hídrica e a nossa para suprir a nossa demanda energética, e houve também um aumento na demanda energética por conta da pandemia, se usa a termoelétrica. E aí é uma energia mais cara, Mais suja. mais Por suja. isso o sistema de bandeiras tarifárias, né? Quanto mais termoelétrica eu utilizo, mais caro fica a energia. Aí eu tenho que começar a acionar um sistema de bandeiras tarifárias para compensar esse custo adicional que eu estou tendo na produção dessa energia, né? Ou seja, basicamente o que as transmissoras de energias fazem? Repassam isso para o consumidor final, né? Aí eu utilizo o sistema de bandeira tarifária para isso. Em torno de 20% de aumento. É muita É coisa. uma facada grande na muita conta do coisa. brasileiro. É uma facada grande. A minha conta tá na casa dos R$1.000 e não tem esse consumo todo. Eu tento entender de onde é que vem. A primeira coisa que eu penso é ter um gato aqui, só pode, de energia. Só não é tu. Hein? Que é isso, professor? Olha, Não quer ser convidado mais, ó. depois nós vamos fazer, sabe o quê? Aqueles cortes do nosso podcast, né? Tem umas partes aqui que ficam Falha bem nossa. engraçadas. Não, um corte, tem umas partes que são muito legais aqui que a gente se empolga. Gente, podcast é uma lição, né? É uma coisa que você assiste. Inclusive eu estava comentando que, olha, você pode assistir em casa, na esteira, né? Deitado no seu quarto. Aí uma aluna comentou um dos nossos grupos de alunos assim: João Paulo, quando tu falou que podia assistir na esteira, eu tava na esteira. Muito interessante, né? Uma aluna nossa, acho que da turma Jardins aqui. Então, assim, a gente vai seguir nessa pegada. E, inclusive, falar em pegada, eu vou pegar vocês aqui no finalzinho já, pra gente deixar marcado já um próximo. Foi muito Vamos leve sim. aqui esse bate-papo, nós quatro aqui. Sim. Quem gostou aí, levanta a mão. Adoramos. Então, Só pra deixar claro que todos levantaram, né? todos levantaram, Quem virar, os que virão para o próximo permaneçam sentados, ok? Essa sessão está encerrada, né? Então vamos ter um próximo, discutindo os outros assuntos, que a gente trouxe 4 assuntos aqui, só explorou 2 por conta do tempo, da quantidade de conteúdo. Acho que foi uma das maiores produções de conteúdo até hoje aqui, tá? Muito top mesmo. Então, Caracol, deixa aí sua mensagem final, se despede aí dos nossos alunos. Bem, eu queria só agradecer então, né, que os professores estão sentados nessa mesa. Acho que foi incrível essa conversa, deu para aprender bastante coisa, né? O pessoal aí de casa também não tenho nem dúvida que aprendeu bastante com a gente, né, conosco. E agradecer bastante que está aqui, né? Espero que a gente consiga ter mais conversas como essa. Acho que tem muito tema legal ainda para explorar, como a gente conversou aqui, a questão do carro elétrico, né? A questão da geração de energia, termoelétrica, hidrelétrica, solar que hoje está em alto, o pessoal está querendo muito energia solar, até outras aí que estão talvez para o futuro como o Hélio 3, né? Mas enfim, tem muito tema para a gente explorar ainda aí que a gente pode estar discutindo aqui. E mandar um abraço para todo mundo que está em casa, que nos acompanhou até agora, né? Continue nos acompanhando, siga o podcast aqui, entra no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, comenta aqui embaixo se vocês tiverem alguma Ativa dúvida. o sininho para receber Ativa as o sininho, notificações. né? Sim. Importante. E comenta alguma dúvida que vocês tiverem aqui que a gente pode estar lá comentando depois, tirando dúvida Uma de dúvida vocês. dessa pode gerar um novo podcast. Com né? certeza. Com certeza. Deem sugestão do que Sugestão, vocês né? querem ouvir. Isso aqui é um conteúdo Com feito certeza. para você e pode ser feito por você. Com certeza. Gente, É isso? e assim, foi maravilhoso, porque eu aprendo, eu fico aqui encantada escutando meus colegas. Foi porque leve, né, Foi Bernardo? leve.
Eu acho essa troca de informações nas ciências da natureza excelente, porque eu acho que é isso o caminho. Daqui a pouco não vai ter mais só aula de física, de química ou de biologia, vai ser uma coisa só. E a gente tem que se preparar, e eu acho isso uma preparação já. Então eu fico realmente, lógico, cada um especialista na sua área, mas eu acho que essa troca de informações enriquece muito a minha pessoa, mas também vai enriquecer a nossa sala de aula. Então, gente, deem sugestão de temas, falem que nós estamos aqui para ouvir. Um grande abraço, foi um prazer. É um prazer enorme estar participando, uma felicidade grande mesmo, ainda mais numa mesa tão rica e leve, como já foi enfatizado, porque a gente está literalmente entre amigos aqui, que conversa sem problema, e a gente quer escutar vocês agora, né? Que é a gratidão maior exatamente quando a gente recebe esse feedback e fica sabendo do que foi incrementado de conhecimento, de que gerou dúvidas, porque como a Berna falou, isso pode gerar o próximo podcast e outros mais que virão pela frente, inclusive, quem sabe, até um dia com participação deles ao vivo, né? Quem sabe? Com certeza. Inclusive, eu queria me lembrei agora, enquanto a gente conversava aqui, eu acho que se tem uma palavra que definiu esse podcast foi humildade. Essa humildade gerou pra gente aqui uma produtividade maior, né? O fato da gente estar aqui aprendendo um com o outro, conversando e tal. E isso acho que é o Mário Sérgio Cortella que fala que é a generosidade intelectual. É compartilhar aquilo que você sabe. E a humildade intelectual é aquilo que a gente pergunta o que a gente não sabe. Né? Então, eu fico imaginando, se quando 4 professores de 3 disciplinas diferentes se juntam, a gente já aprende uns com os outros, que dirá o nosso aluno que está tendo, né, o nosso espectador que está tendo essa aula em casa de 3 disciplinas ao mesmo tempo, com 4 professores, né? Mas a gente se vê no próximo, porque já deixou um gostinho de quero mais, para uma próxima aula abordarmos energias, né? Novas fontes e futuro. Então, um grande abraço a todos. Não esquece de deixar o teu comentário, de ativar o sininho para receber as notificações dos novos podcasts. Deixa lá teu comentário, deixa o like também, que isso é importante, o like. Por que a gente pede? Porque é muito difícil no YouTube o conteúdo competir com o entretenimento. Sim. Então, quanto mais você dá like lá, mais você vai ranqueando esse vídeo e ele tem a chance de chegar a outras pessoas, né? Isso, de ser e mais... essa é a meta maior, né? Difundir o conhecimento. Essa é a meta maior, difundir o conhecimento. Essa é que é a grande ideia do podcast Altas Ideias, tá bom? Valeu. Nos vemos no próximo podcast. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.